Oi pessoal, bom dia. Vamos começar agora, tá? Uma aula sobre projetos, onde nós vamos calcular a carga térmica do ambiente para a gente indicar qual é o melhor tipo de ar-condicionado que a gente pode usar naquele ambiente, tá? E aproveitando, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem fazer um videozinho, mandar para mim, que eu vou tentar fazer uma aula tirando as dúvidas de vocês. Vamos ver se a aula vai sair legal, né? Então vou começar sobre dados, né, do projeto. As condições de conforto foram obtidas de forma empírica. O que é isso, né? Foi feito um teste com pessoas submetidas a determinadas várias temperaturas, né? E foi determinada a temperatura onde elas tinham, né, sentiam mais confortavelmente, tá? E a partir disso, né, foi criado um ábaco de conforto, que eu vou mostrar agora. Aqui é o ábaco de conforto. Essa região central, tá? Essa região central é a região onde as pessoas se sentiam mais confortáveis, tá? Aqui nós temos nossa temperatura normal, que é a que a gente chama de temperatura de bulbo seco, tá? E aqui que a gente chama temperatura de bulbo úmido. O que é a temperatura de bulbo úmido? É quando você coloca o seu termômetro diretamente, né, numa estopa ou num pano, né, úmido, e você tira a temperatura a partir dali, tá bom? E a temperatura de bulbo seco é a temperatura normal. Então essa região, nós estamos vendo aqui no centro, que é a região onde essas pessoas se sentiram mais confortáveis, tá? E levando isso em consideração, é que nós temos quais são as temperaturas onde as pessoas se sentem mais confortáveis, tá? Aqui nós temos para permanência de mais de 3 horas, entre 45 minutos e 3 horas e menos de 40 minutos. Então, para cada tempo, nós temos uma temperatura efetiva onde as pessoas se sentem mais confortáveis. E é a partir daqui que nós fazemos nosso projeto de ar-condicionado. Nós temos agora aqui, né, condições externas recomendadas para verão. Então a gente só vai ver condições de verão. Aqui no Brasil só interessa para a gente condições de verão, porque o nosso inverno também é quente, então não interessa condições de inverno. Então você não precisa estar no local para fazer um projeto. Por exemplo, eu tenho aqui as condições de verão, por exemplo, de Aracaju. Então você pode fazer um projeto de Aracaju do Rio de Janeiro, porque a norma já indica, né, qual é a temperatura de bulbo seco e a bulbo úmido recomendadas para você fazer o projeto. Aqui a gente continua, né, região sudeste, região centro-oeste. E vocês podem ver aí na apostila de vocês, né? Condições de conforto para verão. Então nós temos vários tipos de ambiente, né? Vários tipos de ambientes com a temperatura de conforto, né, para cada tipo de ambiente. Então uma residência, né, eu vou ter recomendável, né, temperatura de bulbo seco de 23 a 25 graus, com umidade relativa, né, de 40 a 60, em média sempre 50%, né, sempre 50% de umidade relativa recomendada para o ambiente. Então nós temos vários tipos aqui. Então daqui que vocês vão tirar a temperatura interna do seu projeto, né? Qual vai ser a temperatura interna do seu projeto? Então nós podemos usar aqui, ó, por exemplo, aqui teatro. Qual é a temperatura, né, recomendada para o teatro? 24 a 26 graus. Vocês podem fazer com a média 25 graus. E aqui continua, tá? Boate, né? Locais com reuniões com movimento, boate, salões de baile, né? Ambiente de arte, né? Onde você tem um movimento muito lento, né? Praticamente a pessoa não vai trocar calor com o meio ambiente. Então, ambiente de arte, depósito de livro, museus e galerias e acesso, né? Aos elevadores. E também aparece aqui a tabela de níveis de ruído. Quando você trabalha com instalações onde tem duto, né, onde é dutado,
o, o, o ruído, né, que vem dos dutos, né, não pode passar um limite, né, de nível de ruído. Por quê? Porque aquele ruído começa a incomodar, tá bom? É lógico, né, que isso eu posso até falar em sala de aula, né, para não deixar gravado, para não deixar de repente isso vazar para o nosso coordenador. Existem alguns macetes, né, que a gente pode elevar a velocidade do ar quando você tem uma reclamação internamente no ambiente que não está sendo refrigerado adequadamente. Você pode aumentar a velocidade do ar, né? Como você vai fazer isso? Você chega lá dentro do ar-condicionado, tem a polia, você bota uma polia menor, aumenta a velocidade do ar-condicionado e você aumenta, né, a velocidade, né, de insuflamento de ar para dentro do ambiente. A pessoa, teoricamente, vai sentir mais conforto, mas o nível de ruído, a tendência é aumentar. Se a pessoa não reclamar do nível de ruído, você resolveu o problema, tá? Sem ter gasto praticamente nenhum centavo. Mas isso é o que eu falo para vocês. Isso é uma dica prática, né? Não é uma dica teórica. Isso é uma dica prática, né? Que tem que ficar com a gente. Não pode vazar isso daqui. Também continua com nível de ruídos, tá? Tabela de nível de ruído de uma instalação. E por aí vai. E daqui uma estimativa de número de pessoas por recinto. Você pode receber um projeto e a pessoa não informar qual o número de pessoas que você vai ter dentro do recinto. Então você vai ter que fazer uma estimativa. E essa estimativa em cima disso, tá? Você vai estimar que um banco existe uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Então você vai ter que pegar a metragem quadrada total, tá? E ver quantas pessoas dariam naquela metragem quadrada. Ok? Escritórios, uma pessoa por 6 metros quadrados e por aí vai. Tá bom? É quando a pessoa que te contratou para fazer o projeto não indica o número de pessoas que vai ter ali dentro. Então você vai ter que estimar. Agora nós vamos entrar cálculos de carga térmica, tá? É o tipo de aula que melhor seria dado presencial, porque vão surgir várias dúvidas, tá? E vai ser difícil tirar essas dúvidas online, tá bom? Mas nós vamos tentar. Vou fazer agora, começar aqui o cálculo de carga térmica, então não tem nada, nenhum segredo, nada muito difícil. Então vamos tentar fazer isso aqui agora. Então a gente tem vários tipos de transmissão de calor. Isso vocês deram em transferência de calor, tá? Então nós temos vários tipos de transferência de calor. Então a carga térmica, né, que entra dentro do ambiente pode entrar por diversas formas: condução, insolação, por dutos, pessoas, equipamentos, infiltração e ventilação, tá? Tá faltando aqui, tá faltando a tubulação. Mas tubulação e dutos eu não vou falar, tá? Eu vou dar como você calcula a carga térmica de um ambiente comum, para você fazer, por exemplo, um restaurante, né? E de alguns assemelhados. Então, carga térmica por condução. Então, essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui vocês já conhecem, tá? Vocês já conhecem de transferência de calor. Onde o que? É meu fluxo de calor que passa através da parede, né? Passa através da parede, né? E essa aqui são os meus parâmetros. A área, K, né? Condutividade térmica, D vai ser a minha diferença de temperatura, também pode ser dado por ΔT, mas aqui a gente está chamando de D, tá? D, diferença de temperatura, vai ser o D, tá bom? E o X é minha espessura no material, tá bom? Que é inversamente proporcional. Então, quando a gente estuda transferência de calor, tá, pessoal? Quando a gente estuda transferência de calor, a gente estuda isso aqui, né? Fluxo de calor é igual à área, né? A condutividade, ΔT sobre X, certo? Você pode também colocar dessa forma, né? Q vai ser igual a KX A sobre I. Errei. Espera aí um instantinho que eu errei aqui, pessoal. Puta que pariu.
Então, pessoal, vocês vão ter o ΔT x AK. Por que faz isso? Porque o x, né? Que é o x, a minha espessura, a minha área e o meu coeficiente, eles são constantes, tá? Eles são constantes. Então você pode chamar isso aqui, tá? ΔT sobre isso, você pode chamar isso aqui de R, de resistência. Então meu x sobre área vezes K, você pode chamar isso de resistência, tá? E a resistência você coloca na sua fórmula, que vai ser igual a ΔT, que varia o ΔT, né? O ΔT pode variar sobre sua resistência, tá? E essa sua resistência ela é constante. Mas quando a gente faz o cálculo de carga térmica, essa fórmula aqui, tá? Isso que a gente acabou de ver vai mudar um pouquinho. Então, olha só, quando o material não é homogêneo, né? Quando o material não é homogêneo, a gente dá por essa fórmula aqui. A, C, C é a minha condutância e D é a minha diferença de temperatura. É praticamente aquela fórmula que a gente vê na convecção, tá? Que a gente calcula, né, o valor da transmissão de calor daquela película de ar, né, que fica, né, entre a nossa parede, né, entre onde a gente vai calcular, né, fica antes ali e depois, né, que a gente vê muito na transferência de calor, né, como se fosse convecção, tá bom? E condutância superficial, essa condutância superficial que é essa condutância superficial que é a nossa convecção, onde o H é a condutância superficial em quilocaloria a hora. Então aqui informa, tá? Aqui informa o H para cada tipo de velocidade do ar. Então ar parado sempre dentro do seu local onde você vai fazer o cálculo, seu ar, tá? Vai estar sempre parado, tá? E do lado de fora pode ser, essas duas aqui são as mais usadas, o ar a 12 km por hora e o ar a 24 km por hora. Então nós temos o K, tá? Nós temos o H, para essa velocidade de ar que nós vamos utilizar, tá bom? Então aqui, pessoal, aqui é que muda um pouquinho, tá? Aqui é que muda um pouquinho aquela nossa fórmula, né? Que nós vimos. Essa fórmula aqui, né? Que nós vimos de transferência de calor. Como nós vamos fazer a fórmula, né? De todo o ambiente, nós vamos fazer o cálculo de todo o ambiente, né? Então a nossa área deixou de ser constante. A nossa área deixou de ser constante e passou a ser o quê? Variável. Então eu tiro a área dessa fórmula, né? Então eu passo a área para o lado do meu D, pro lado do meu ΔT. Então, pessoal, como é que vai ficar essa fórmula, né? Vai ficar Q vai ser igual a D vezes a área sobre X sobre K. Não é isso? A partir do momento que minha área não é mais constante, nós vamos ter que calcular a área de todo o ambiente, né? E cada parede dentro do nosso ambiente vai ter uma área diferente e vai, de repente, também pode ter um ΔT diferente, né? Nós tiramos, né, esse A, deixamos aqui, e a minha resistência, tá? A minha resistência vai ser o quê? Minha espessura sobre o K. Então a minha resistência passou a ser o quê?
a minha resistência passou a ser isso aqui, ó. R, né? X sobre K. Então, como é que vai ficar a minha fórmula agora, né? Minha fórmula agora vai ser o quê? Fluxo de calor vai ser igual ΔT vezes a área sobre R. Não é isso? ΔT, né, que é a nossa diferença de temperatura, vezes a área, vezes o R. Tá bom? Vezes o R. Aí, o nosso, aqui na nossa apostila, ele chamou 1 sobre R, ele chamou 1 sobre R de U. Então ele chamou 1 sobre R de U. E esse U vai ser o nosso coeficiente global de transmissão de calor. Tá bom? Então nós vamos calcular um U se todas as nossas paredes forem o mesmo material, nós vamos ter um U só, um coeficiente global para todos, né? Para todas as paredes, né? Se o teto, né? Nossa laje for o mesmo material das nossas paredes, né? Nós vamos ter um U para tudo isso. Então nós vamos fazer o cálculo do U separadamente, depois entrar nessa fórmula e achar o fluxo de calor para dentro do recinto, tá? Então nossa fórmula, a nossa fórmula agora ficou assim, né? Fluxo de calor vai ser igual a área vezes o nosso coeficiente global de transmissão de calor vezes o nosso ΔT. Então nós temos, tá, a condutividade térmica e a condutância, tá, para vários tipos de materiais. Eu vou voltar lá em cima, que não ficou bem explicado lá em cima, dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui você usa, eu falei erradamente, né? Quando o material não é homogêneo. Por exemplo, quando você vai fazer um emboço, tá? Você não tem aquela espessura do emboço homogênea, né? E aquela espessura do emboço é praticamente imperceptível. Então você pode usar, você vai usar essa fórmula, né? Você vai usar condutância térmica, tá bom? Deixa eu voltar para lá. Alguns materiais, está vendo? Emboço ou reboco, você usa condutância térmica. Ó, lambri, 3/4, você vai usar condutância térmica. Gesso, né? Você vai usar também condutância térmica, tá vendo? Você vai usar condutância, tá bom? E aqui tem os outros materiais, né? Lã, concreto, tijolo, né? Isolamento, né? Tipo de isolamento, né? E você tem a condutividade térmica para cada tipo de material, tá? Você vai ter sua condutividade térmica, que é argamassa, cobertura, madeiras e por aí vai. Então aqui a gente tem nosso primeiro exercício, né? Ele quer calcular, né, o fluxo de calor que passa através dessa parede, tá? Essa parede vai ter, ó, 1, 2, 3 materiais, ó, 1, 2, 3 materiais. O material 1 é um emboço de 2 centímetros, o 2, tá? É tijolo comum de uma vez de 20 centímetros de espessura, tá bom? Internamente, tá? Internamente eu vou ter madeira de lei 2,54 centímetros de espessura, tá? Por uma velocidade de ar exterior de 24 km/h. Então a gente sabe que externamente eu vou ter um ar a essa velocidade, internamente eu vou ter o quê? O ar parado, tá? Vou ter o ar parado. Então, para resolver isso, como é que a gente resolve? A gente tem que achar o quê? A resistência, né? A resistência, né? Qual vai ser a resistência do nosso filme interior, né? Filme de ar interior. Então eu tenho, né, que meu filme de ar interior é o ar parado, tá? Exterior, né? Exterior. Vai ser 24 km/h.
Aqui. Ar 24 km, 6 BTU hora pé quadrado. Ar 24 km por hora, 6. Ar parado de 7, né? De 1,46 a 1,63 BTU hora. Tá bom? Então eu pego, esse aqui vai ser o valor do meu H. Esse vai ser o valor do meu H. Então eu substituo lá. Eu substituo aqui, tá? O H por 6 e acho o valor da minha resistência, né? Resistência do filme de ar exterior, tá? Camada 1. A camada 1 vai ser emboço de 2 centímetros. Emboço de 2 centímetros. Então vou lá para minha tabela. Emboço de 2 centímetros. Ó, 0,49 BTU hora. Nós estamos trabalhando com BTU hora, tá? 0,49. Eu volto para lá. E substituo, né? 1 sobre a condutância térmica do embolso, 1 sobre 49. Então, minha resistência da camada 1 vai ser 2,04. E vamos para a camada 2. Qual é a minha camada 2? Minha camada 2 é tijolo comum. Tijolo comum de uma vez. Eu vou lá na tabela. Ó, vou lá na tabela. Ó, tijolo comum de uma vez. Tijolo comum de uma vez. Ó, BTU polegada, ó. Estão fazendo BTU. Tá? Então vou lá de novo. Como é que eu calculo? Como é que eu calculo da camada 2? Como não é condutância, né? É condutividade térmica, é minha espessura dividido pela minha condutividade térmica. Então qual é a minha espessura? Eu volto lá para a minha espessura, olha só, tijolo comum 20 centímetros. Como eu estou trabalhando em medidas inglesas, eu tenho que transformar os 20 centímetros em polegada, tá? Eu tenho que transformar esses 20 centímetros em polegada, porque eu estou trabalhando com dimensões inglesas, né? Então eu transformo para polegada, né? Divido pelo K, 0,88. E qual é a minha camada 3? Vai ser madeira de lei, mesma coisa. Eu venho aqui ó, venho aqui, ó, madeira de lei, condutividade térmica. Se é condutividade térmica, né, eu tenho que pegar a espessura dividida pela minha condutividade térmica. Vamos ver qual é a minha espessura. 2,54 centímetros, tá? 2,54 centímetros. Eu tenho que passar esse 2,54 centímetros para a polegada, tá? 2,54 centímetros para a polegada. Passei para a polegada, né? 2,54 centímetros é igual a 1 polegada, dividido por 1,10, eu encontro 0,90. Então, essas aqui são minhas resistências. Está faltando eu calcular a resistência do meu ar interno, né? Do meu ar interno. Tá? Eu vou lá naquela tabelinha de velocidade de ar, pego o valor de H para ar interno, né? Que é o ar parado, e faço aqui. E o que eu faço depois? Eu somo todas as resistências e vou encontrar uma resistência total, né? 4,67. Coeficiente global de transmissão de calor será, né? O U, né? Que vai ser 1 sobre R. Né? Invertendo, eu vou ter o valor do meu U. Então, eu sabendo, tá? A medida das minhas paredes, a área das paredes e o meu ΔT, eu consigo calcular o fluxo de calor que entra para dentro daquele quarto. Tá bom? Então, aqui é o ΔT, tá? Aqui é o ΔT
utilizado, tá? Que o meu autor recomenda, tá? Diferencial de temperatura usado para projetos, baseado na diferença, né, de calor de 9,4 entre a temperatura externa e o recinto condicionado. Então aqui é o ΔT que ele recomenda, tá? Para cada tipo de divisória, paredes exteriores, vidros nas divisórias e por aí vai. É o ΔT recomendado pelo autor. E aqui um exemplo, né? Vamos considerar uma parede exterior de tijolo maciço, né? De 20 por 10 por 6 centímetros de meia vez. Então você consegue, né? De repente calcular a área, né? A espessura você já tem do tijolo, tá? A espessura você já tem do tijolo. E você vai ter um embolso de 2 centímetros de cada lado. Por isso que é 14 centímetros. Vai ser 10 do tijolo, mais 2 por fora e 2 por dentro, né? 2 por fora e 2 por dentro, 2 centímetros dos dois lados. Então quero que vocês façam aí. Não foi dada a velocidade do vento exterior, mas vocês podem usar a mesma velocidade do problema anterior, tá ok? Eu vou parar por aqui, tá? Por aqui, essa aula, essa videoaula. E daqui a pouquinho eu vou fazer a outra videoaula continuando, tá bom? Porque senão fica muito cansativo, não só para mim, como para vocês também. Obrigado.